Márcio Rezende de Freitas. Porra. Podia fazer o que você faz aí quando você pede. Eu gostei quando você pede pro cara dar um like. Como é que faz? Dar um... Voadora no peito do Ah, like. podia ser essa aí. Voadora no peito do Márcio. No próximo programa, vocês foi o Márcio e falou, voadora aqui. No linkzinho ali. Cara, 2005, né? O campeonato controverso. O campeonato que teve Edilson Pereira de Carvalho. 10 jogos remarcados, e quando esses jogos são remarcados, quem é o líder? O líder era o Inter, né? E ele, após esses jogos remarcados, termina o Corinthians, e aí tem esse jogo, só pra contextualizar, Corinthians né? do Teves, Corinthians tudo do mais, Tevez, Corinthians do Kia, né? Isso. E o Inter que MSI. até hoje não conseguiu esse título Não. brasileiro tão sonhado, né? Exato, lá. O último é o de 79, né? Isso. 79. E aí o jogo, Inter e Corinthians, No Pacaembu. no Pacaembu. E aí tem um lance que eu quero que você lembre pra gente. Que é um assalto, não é um lance, é um assalto, né? É um pênalti, É né? um assalto aquilo ali, cara. Aquele campeonato, ele, né, tava todo comprometido. Eu lembro que a gente ia jogar contra o Fluminense, se eu não me engano, nós estávamos em primeiro, Fluminense acho que segundo e o Corinthians em terceiro. E aí dormimos, o negócio começou a acontecer no sábado, a gente ia dormir, quando a gente acordou pro café, os caras falaram, meu, nós estamos em terceiro. Mas como assim, meu? Nem jogamos, teve jogo na madrugada. Que aí tiraram os pontos, tinham que jogar de novo. E como o jogo que ele apitou nosso, que estava comprometido, a gente ganhou o jogo, que era contra o Curitiba. Então a gente perdeu aqueles pontos, tinha que jogar de novo. E acabou que o Corinthians tinha perdido a maioria dos jogos, voltou a jogar e ganhou os jogos deles. E acabou que o Corinthians conseguiu passar na nossa frente e a gente foi buscar, né? O Muricy foi especial naquele momento, ele conseguiu transmitir para nós, cara, temos que ir, aquele jeito dele, temos que ir, meu. Temos que ir, meu, aquele jeito dele. E trabalhando pra caramba, como né, um dos caras que mais trabalha dentro do campo, assim, um cara sério demais, assim, tem um jeito dele que eu gosto muito, do cara muito sério. E aí a gente chegou para aquele jogo contra o Corinthians e falou, cara, hoje é o dia, conseguimos chegar. Nós tínhamos, acho que, 2 pontos atrás, agora é ganhar e passar. E fomos Confronto direto. Direto, fomos para dentro do Pacaembu, saímos perdendo 1-0. Gol do Teves, se eu não me engano. E o Sobis, que foi o goleador do campeonato, tava tudo que o alemão fazia, ia lá, só lá no trinco, ele só escolhia a gaveta para dar de esquerda, de direita. E aí ele soltou uma pedrada lá no ângulo, 1-1, e aí no segundo tempo, o jogo meio truncado, eu entrei da área, pênalti. Claro, né? E aí quando ele vem com o cartão, eu falo para ele, tu não vai dar o pênalti. Ele simulou, eu falei, cara, não quiser dar o pênalti, não dá, mas não me expulsa, cara. Tipo assim, ele já estava cometendo um erro e ia cometer outro. E aí expulsou, cara. Fui pro vestiário, assim, a primeira coisa que eu peguei o telefone, liguei pra família, cara. Estão vendo isso aí? Minha mulher falou, ó, nem estão falando mais do jogo, meu. É só disso aí, tá mostrando, tal. E ali o campeonato ficou todo... Faltava 2 rodadas a mais, nós tínhamos jogo contra o Cruzeiro em casa e contra o Curitiba. Ainda conseguimos chegar na última rodada. Com chance. Se nós ganhássemos o jogo, a gente poderia ser campeão, eles perdendo, e a gente não conseguiu ganhar o jogo. E aí ficou essa lenda até hoje. Eu chego em São Paulo, em algum lugar, chego em São Paulo, no aeroporto, os que não é corintiano já falam, pô, te assaltaram, e o corintiano já fala que não foi pênalti. E dali criou-se uma outra rivalidade, né? Isso, criou uma rivalidade dali, cara. E aí, anos depois, a gente cai aqui de novo, aí eu já como torcedor, olhando em casa, lembra o ano retrasado, acho que foi com a Abel, acho. O do 2020, pênalti, né? o pênalti do Ramiro, que bate na mão, do o juiz Ramiro. dá e tira depois, que o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo. Isso. Se nós ganhasse aqui, era campeão. E quis de novo cair com o Corinthians. Então criou essa rivalidade, o Corinthians faz aquela zoeira. Eu chego em São Paulo, os caras falam, trouxe o DVD? DVD. Brasil 2009 do Ronaldo. Trouxe o DVD, zoa pra caramba. Cara, mas eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, pô, Tinga, o VAR... Se tivesse VAR, cara, se tivesse VAR, é capaz de não dar também. O que a gente tá vendo aí? Tô vendo um monte de coisa aqui. Pra mim, o VAR é uma das maiores covardias que tem com o juiz, é o VAR, né? Porque, tipo assim, tem 7 caras lá em cima com uma tela do tamanho dessa nossa aqui, gigante. Cada um com uma dessa. Estão olhando lá, replay e tal. Aí chama o cara que tá lá no calor do jogo, com 50 mil dando de taquara na cabeça dele com as bandeiras, e manda o cara, vai lá numa telinha de 10. Pra ver. E decide lá. Por que esse cara que estão lá, 7 caras já não ligou, meu? É o seguinte, foi, não foi.
Então eu já acho uma covardia do caramba. Tu chama o juiz lá no meio do negócio, na massa, no calor, um jogador xingando. Mostra o lance no telão agora. Mostra o lance no telão do estádio. E foi o cara na pequenininha pra falar, resolve aí, cara. E depois tenta pegar esses caras, é até mais difícil pegar eles. Já me passa aqui na prova pronta. Cara. Não foi. Eu prefiro, sinceramente, sem VAR. Né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de um assunto, né? Por mais que a gente sabe que foi pênalti, cara, a gente aceita que o juiz pode ter errado, ele pode ter olhado de um outro ângulo. A gente sabe que não foi. Sim. Né? Por tudo que tinha naquela época, tantos jogos ali pago, aquelas coisas. Mas a gente, tantos outros erros que tiveram, o próprio do Botafogo, com o Túlio lá, com o Santos, a gente aceita mais. Márcio Rezende de Freitas de novo. De novo, né? O cara tem um histórico aí, né? Tá com óculos. Mas a gente aceita melhor isso porque tu não aceita tu ter 7 pessoas com a tecnologia lá, tu não aceita o erro. Errar prova com consulta, pô. Exato, entendeu? Isso a gente não aceita. Como foi contra o Corinthians aqui, do pênalti do Ramiro ali, que bateu na mão. Cara, se está todo mundo dando, tem que criar uma regra. Agora o Vasco, né? Até agora ninguém mais sabe de nada, porque naquele momento os árbitros que estavam assistindo emitiram lá sua nota da Globo, a Nadine. Não, isso aí virou uma outra jogada e tudo mais. Aí vem a CBF, não, tá certo. Se é interpretativo, continua deixando só os caras, pô. É verdade. Usa só pra questão do impedimento. Do impedimento. Que virou milimétrico. Que eles têm que botar como a Inglaterra, pelo menos um pé, um palmo a mais ali, a linha. Que tá complicado. Mas o resto, cara, se continua, tu chama o cara e manda o cara interpretar, não precisa chamar o cara, pô. Ele já interpretou, se ele não deu, porque ele não deu. Isso aí. Vamos mudar a interpretação. Deixa aquela coisa espontânea. E aí o árbitro mais, perdão na palavra, né, que é charla, né? O árbitro mais cabaço, vai o outro, aí fica nessa coisa. Aí o outro mais cascudo, vida que segue. Aí fica louco, aí você não tem critério nenhum. O nosso jeito que o VAR, eu não tô gostando, cara. E primeiro também que a gente não sabe fazer as coisas, já que vai ter o VAR, cara, porque hoje a segunda atenção do futebol hoje está sendo quando dá o gol, para todo mundo para ver se vai ser o gol ou não. É isso aí, fica todo mundo parado. Pô, cara, esse estádio bonito, põe pelo menos uma música aí, um negócio tipo da NBA lá. Porque o torcedor fica olhando ali, que negócio gelado, será que é? Pô, pelo menos não é uma música, um bagulho assim meio dramático, meio pá, tá ligado? Pô, Tinho, eu sou narrador lá no Rio, mano, de rádio, eu narro o gol como se tivesse valido, irmão. Parou pra ver, senão... Tô ferrado. Tá complicando o serviço de todo mundo. E narra de novo, como, cara? A outra narração não é a mesma coisa. Não é, né? O calor já foi. Tem que, sei lá, os caras têm que organizar esse negócio aí. Mas esse de 2005, teve toda aquela polêmica, aí não deu, não acabou. Agora, pra você falar, que a gente falou aqui fora do ar, o Inter... os dirigentes, todo mundo, o trato que teve com vocês foi de campeão, né? 2005, tinha um prêmio lá reservado para o campeão, vocês ganharam aquele prêmio. O Fernando Carvalho nisso ele honrou, né? O que precisava, ele honrou, né? A medalha não é de ouro mesmo, ele não deu a medalha de ouro mesmo, prêmio, não. Isso a gente tinha aqui com o Inter, assim, tudo que foi combinado naquela geração aconteceu. Nós, dentro de campo, a gente fez tudo que poderia ser feito como campeão. A gente jogou em Curitiba, perdeu. Nós chegamos no aeroporto e tinha umas 5 mil pessoas esperando nós no aeroporto. Agora, já encontrou o Márcio Rezende de Freitas alguma vez na vida? Encontrei em Belo Horizonte, quando eu fui pro Cruzeiro, aí eu almoçava num restaurante chamado Couve-Flor, que ele almoçava também. A galera sempre falava, o Márcio vem aqui, mora aqui perto. E eu brincava com os caras, avisa ele que eu vou pegar ele, hein? Aí um dia eu fui lá, encontrei ele, me olhou, eu fui dar um abraço nele, falei, obrigado. Ele, como assim? Eu falei, obrigado. Se não fosse tu, não ganhava Libertadores, eu falei pra ele. Ele, como assim? Eu falei, cara, se assaltou nós em 2005, a gente se fechou, a gente não ganhou o Brasil, a gente ganhou a América no outro ano. Eu imagino que se nós ganhássemos em 2005, dificilmente a gente ganharia a Libertadores. Normalmente a ressaca de um título de final de ano ela é complicada. Nós éramos um time em que a maioria nunca tinha ganho algo expressivo, né? Então, tanto que 2007 foi uma merda.
Né? Eu não estava aqui, mas o time não classificou nem pro Campeonato Gaúcho. Né? No ano seguinte, assim, não é tão fácil. Eu brinco com ele, cara. Se tu não tivesse metido a mão em nós não ganhava a América. Deixa a gente com raiva e com uma fome aí. Ele admite o erro? Não, sim, até ele. E fala que errou. Já deu entrevista falando que errou. Então. Ali não tem como, né? Tem duas histórias boas dessa. Gilberto, lateral, né? Gilberto, seleção, tudo mais. Sim. Contou aqui que dele a treta com o Meira Hit. No jogo do. Ele jogava no Cruzeiro, né? Cruzeiro e Corinthians, né? Aí ele falou que encontrou encontrou o Meira Hit no shopping. Ele falou, irmão, fazer alguma parada aqui. Se eu fosse o parafuso um pouco mais Não, o cara pensa, o cara dá uma viajada, o cara só dá aquela que sai, sabe? Aquela do desenho que roda aqui, e tu, imagina já dando uma voadeirinha nele por trás aqui, aí tu voa, não, vai, tá. Melhor não, né? Falamos isso pro Sandro, quando ele foi lá. Falamos, o Sandro veio aqui também, já falou.